mas queria trazer aqui um pouco de análise de outros dados que ajudam a entender, principalmente nessa questão da aprovação e desaprovação, que no limite é aquela escolha sim ou não. É ela que acaba guiando, num caso de um presidente, a reeleição, se ele tem uma maior propensão de ser reeleito ou não. Se as pessoas estão aprovando o trabalho de um governante, tendem a votar sim. Se estão desaprovando, tendem a votar não. Claro que depende do cardápio, mas a possibilidade de rejeição é maior. É um pouco nessa linha do que o Pedro Venceslau estava tratando, do que explica ali a não reeleição de Jair Bolsonaro, primeiro presidente a não ser reeleito no Brasil, desde que a reeleição é permitida, o que ocorreu na disputa de 1998. A pesquisa Atlas Intel aqui começa a detectar alguns sinais de percepção melhor do consumidor e da população em relação à economia. E esse que é um caminho que o governo aposta para chegar mais competitivo no ano que vem. Isso o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse ontem na entrevista à Roda Viva. O ministro Fernando Haddad também tem falado coisas nesse sentido em relação aos bons indicadores da economia e que isso naturalmente pode se converter em bônus político, em capital político para uma campanha à reeleição de Lula. Um dos aspectos, vou olhar aqui para baixo, que a gente já destacou em outros levantamentos da série histórica da Atlas Intel. Desde maio, a corrupção se tornou o principal problema do Brasil na percepção da maioria dos entrevistados, passando o que era o principal problema nas últimas edições, que era a criminalidade e tráfico de drogas. E em terceiro lugar, aparecia a economia e a inflação, só que num patamar que em fevereiro de 2025 atingiu o ápice, 35%. De lá para cá, esta percepção vem caindo e agora está em 28%, ou seja, abaixo desta linha dos 30%, com esta margem de 2 pontos, que é a margem de erro. Muita gente vai olhar e falar, bom, mas lá em outubro de 2024, esta percepção sobre economia e inflação era de 15%. E de lá para cá foi subindo e isso deu a degringolada na aprovação e desaprovação do governo. Fato. A questão é, a piora vem mais rápido, vem a galope, e a melhora a conta-gotas em doses homeopáticas. O índice de confiança do consumidor também voltou a crescer na comparação de junho em relação a maio, pela série histórica da Atlas Intel Bloomberg. E um dos campos em que Lula é mais bem avaliado do que Jair Bolsonaro, alguns dos poucos campos, eu estou voltando aqui no relatório, só para dar o nome exato que a Atlas Intel usa, que é justamente ambiente de negócios e criação de empregos. É um dos itens em que há um saldo positivo maior a favor de Lula na comparação com Jair Bolsonaro. É verdade que no aspecto de contas públicas, de responsabilidade fiscal, impostos e carga fiscal, são duas das 3 áreas mais mal avaliadas do governo Lula. Só não são mais mal avaliadas do que segurança pública. Criminalidade tem sido uma recorrência. Mas o fato de se ter alguns sinais de arrefecimento nesta percepção de piora na economia e uma expectativa positiva para os próximos 6 meses pode ser a chave para o governo conseguir achar uma luz no fim do túnel desta percepção, desse predomínio da desaprovação em relação à aprovação do trabalho de Lula.